Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que estejam todos bem, se cuidando direitinho. Vamos começar aqui a nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser uma revisãozinha básica sobre o verbo e os modos verbais, tá bom? Antes da gente dar início ao conteúdo, tem uma frasezinha aí que eu queria compartilhar com vocês. Agora é a hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. Então, chegou a hora, gente. Vamos à luta, tá bom? Vamos surpreender essas pessoas que sempre duvidaram de nós, que a gente não era capaz de fazer as coisas. Então, vamos lá mostrar que a gente é capaz sim, tá bom? Como eu falei, a nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre verbos e modos verbais. Alguém aí lembra ou sabe me dizer o que é o verbo? O que é o verbo? Para que eu utilizo esse verbo na língua portuguesa? Para que ele serve? E aí? Alguém sabe? Aqui a gente tem uma definiçãozinha do verbo. Muitos alunos, quando a gente pergunta o que é o verbo, respondem que é o responsável por indicar uma ação, não é isso? Tá correto. Mas o meu verbo, ele não serve somente para indicar uma ação. Então, ele tem outras definiçõezinhas. Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, aí a nossa ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou um fenômeno natural. Então, o meu verbo ele não se resume somente em indicar uma ação. Ele pode indicar também um desejo, um estado, um fenômeno natural ou um acontecimento, tá bom? Vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Modos verbais. Os verbos são flexionados em modos verbais e tempos verbais. Existem 3 modos verbais que são aplicados em contextos diferentes. Então, aqui, eu sei que eu tenho 3 modos verbais e tempos verbais diferentes para cada um deles. Então, cada tempo verbal vai ter cada modo verbal vai ter o seu tempo verbal, tá bom? Então, temos 3 modos, e são esses 3 modos verbais que a gente vai ver agora. São ele: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, os meus 3 modos verbais são esses daí: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um deles com seus respectivos tempos verbais. O que é esse tempo verbal? O tempo verbal vai ser o presente, passado, futuro, pretérito perfeito, o futuro mais que perfeito. Creio que vocês lembram muito bem disso. Então, vamos ver cada um com calma, tá bom? Sem pressa, para que a gente consiga compreender bem direitinho. Vamos começar com o modo indicativo. O modo indicativo, ele é o maior, então, ele é o que tem mais tempos verbais. Então, vamos começar por ele, tá bom? Vamos lá. O que é o modo indicativo? O modo indicativo é o que expressa certeza de algo que já ocorreu, uma ação que ocorreu. Ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de uma ação que vai ocorrer, tá bom? Então, o meu indicativo, ele caracteriza uma ação que vai ocorrer, que ocorreu ou ocorrerá ainda, mas é real, aqui dali vai acontecer, tá bom? Continuando, começando com meus tempos verbais. Primeiro tempo verbal no modo indicativo é o meu presente. O meu presente ele indica algo que acontece no momento da fala, hábitos e verdades universais. Então, meu presente vai ser ali, naquele momento. Estou falando daqui dali naquele momento. Exemplo, eu brinco. Eu estou contando uma história para alguém. Assim, eu brinco de boneca. Então, eu brinco de boneca. Tô aqui brincando de boneca. Certo? Próximo tempo verbal aí, ó. Pretérito perfeito.
indica ações iniciadas e concluídas em um momento anterior à fala. Então, o meu pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação que eu fiz alguns minutos antes de eu falar. Exemplo, eu corri. Eu posso falar, eu corri até aqui, eu corri até você, eu corri para chegar perto de você. Então, ele vai indicar uma ação iniciada há poucos minutos atrás, antes de eu falar. Pretérito imperfeito indica algo que acontecia em momento anterior ao da fala, mas que deixou de acontecer ou hábitos passados. Então, o meu pretérito imperfeito, ó, já temos aqui, ó. O pretérito perfeito foi algo que aconteceu e foi concluído, por isso que ele é perfeito. Então, é porque concluiu, tá bom? O meu pretérito imperfeito, ele vai falar de algo, de uma ação que eu fiz antes de eu falar, mas que ela não se concretizou. Eu não concluí, eu não terminei, por isso o nome imperfeito. É porque ela não se concluiu. Então, perfeito, pretérito perfeito vai ser aquela ação que eu fiz antes de eu falar, mas que eu concluí, que eu terminei. Eu corri, pronto, eu corri, parei lá no final. Pronto, eu corri. E já o pretérito imperfeito vai ser aquela ação que eu comecei, mas eu não terminei. Exemplo, nós corríamos. Nós corríamos. Próximo aqui, ó. O meu pretérito mais que perfeito. O meu pretérito mais que perfeito, ele vai indicar uma ação que ocorreu de outra ação já ocorrida no passado. Ai, como assim, Nájila? Vamos aos poucos. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado. Exemplo, eles partiram. Então, eles já foram. Eles já partiram. Futuro do presente. Sim, vale, como assim? Não é só futuro, não? Não. Futuro do presente. O que o meu futuro do presente faz? Ele indica uma ação que acontecerá em momento posterior à fala. Então, à frente. Eu vou falar algo que eu vou fazer daqui a alguns minutos. Exemplo. Eles farão. Vou dar exemplos para vocês. Vocês farão as atividades remotas quando acabar a aula. Quando acabar o vídeo aqui, vocês farão as atividades. Então, o meu futuro do presente, ele vai indicar essa ação que vai ser feita após a minha fala. Então, vocês farão a atividade. Gostaram do meu exemplo? Eu amei meu exemplo. Próximo. Futuro do pretérito. O meu futuro do pretérito indica uma ação que poderia acontecer. Olha aí, ó. Indica uma ação que poderia acontecer, mas que dependendo da condição, esse daí é o único tempo verbal que ele não vai expressar certeza. É o único tempo verbal no modo indicativo que não expressa certeza. Então, o meu futuro do pretérito, ele vai indicar uma ação que pode acontecer ou não, dependendo da condição. Então, ela pode vir a acontecer ou não por conta dessa condição. Exemplo, eles brincariam. Eles brincariam, porém, aconteceu alguma coisa e eles não puderam brincar. Então, eles brincariam. Então, aqui é uma suposição. Dependendo do que acontecer, eles vão brincar ou não. Beleza? O modo indicativo ficou claro para vocês? Deu para entender direitinho? Deu? Vamos lá, continuando a aula. Agora o subjuntivo. Esse modo indica menos certeza do que a ação ocorresse ou ocorra. Então, o meu modo subjuntivo vai ser aquele de suposição. Eu vou supor. Essa coisa pode acontecer ou não. Esse é o meu subjuntivo, tá bom? Então, mas vamos ler aí bem direitinho. Esse modo indica menos certeza de que a ação ocorresse ou ocorra. Portanto,
Os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvida acerca das possibilidades de uma ação ocorrer. São suposições e hipótese, foi o que eu acabei de dizer. O modo subjuntivo ele vai trabalhar em cima disso, de suposição ou hipótese. Uma coisa pode vir a acontecer ou não, tá bom? Vamos ver aqui os nossos tempos verbais no modo subjuntivo. Presente. Indica hipótese e desejo ou ações que poderiam acontecer. Exemplo. Ela brinque. Gente, detalhe. Aqui no meu subjuntivo, a gente vai utilizar o que antes das conjugações para ficar melhor quando vocês forem conjugar, tá bom? Isso aqui é só uma dicasinha. A gente utiliza o que para ficar melhor. Quando eu digo ela brinque, fica meio estranho, não fica? Então, a gente vai utilizar o que? Que ela brinque, beleza? Pretérito imperfeito indica possibilidades e desejos, mas que possui uma condição para que aquilo ocorra. Exemplo. Eu brincasse. Que eu brincasse. Então, que eu brincasse, às vezes pode ter uma condição para mim brincar. Minha mãe só deixa eu brincar se eu fizer alguma coisa. Certo? Então, que eu brincasse. Então, tive a condição de lavar a louça para que eu brincasse, por exemplo. Tive que lavar a louça para que eu brincasse. Então, a condição foi lavar a louça. Beleza? Então, o meu pretérito imperfeito, ele vai indicar essa possibilidade, esse desejo. Tá bom? Outro detalhe aqui no meu pretérito imperfeito, para que vocês consigam identificá-lo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, nas conjugações, ele sempre será conjugado com 2 S's. Sempre, Nájila, sempre. Sempre, sempre, sempre. A conjunção do meu modo pretérito perfeito no subjuntivo é conjugado com 2 S's. Então, se posteriormente aí a gente tiver alguma atividade para que vocês conjuguem, lembrem-se, pretérito imperfeito, conjugação escrita com 2 S's. Continuando. Futuro do subjuntivo indica a possibilidade de algo ocorrer no momento posterior ao da fala. Então, meu futuro do subjuntivo ele vai indicar uma possibilidade que algo pode vir a ocorrer ou não após eu falar. Então, isso pode ser que aconteça ou não. Exemplo. Eu brincar. Eu posso ir brincar. Eu posso ir brincar, não sei. Eu posso ir. Posso ir ou não. Vai depender aí do que acontecer. Tá bom? Então, futuro do subjuntivo indica possibilidade de algo ocorrer. Eu posso ir brincar ou não. Tranquilo? Subjuntivo. Vamos agora ao último modo, que é o imperativo. E o imperativo, para a alegria de todos nós, ele é o menorzinho, tá bom? Não tem nenhuma complicação, não. O meu modo imperativo, vamos aqui. Esse modo tem a função específica de dirigir uma ordem, uma sugestão ou um pedido a outra pessoa. Então, o meu imperativo ele é usado para isso daí, ó. O meu imperativo é usado para dar uma ordem, uma sugestão, um pedido. Tá bom? Podendo ser afirmativo e negativo. Então, meu imperativo, ele só vai ser ou afirmativo ou negativo. Por isso, esse modo não possui conjugação em primeira pessoa do singular, ou seja, para o sujeito eu. No imperativo, eu não conjugo a primeira pessoa. No imperativo, eu começo lá da segunda, do tu. E, convencionalmente, a substituição do ele por você e eles por vocês. Então, vamos recapitular aqui. O meu imperativo, ele serve para quê? Para dar uma ordem, uma sugestão, um pedido. Não é isso? Para uma pessoa. Eu utilizo o imperativo. O meu imperativo, ele está dividido em afirmativo ou negativo. Somente isso. No meu imperativo, eu não conjugo primeira pessoa. Eu não falo de mim. Porque eu não posso fazer um pedido para mim. Eu não posso fazer uma sugestão para mim mesma. Vai ficar estranho, vai não? Eu sei assim, Nájila, pega um copo d'água ali para mim.
Eu vou fazer um pedido para mim? Não dá. Então, por isso, não se conjuga a primeira pessoa no modo imperativo, tá bom? Porque você não pode dar uma sugestão para você, você não pode fazer um pedido para você mesmo e nem dar uma ordem para você mesmo. Por isso, não conjugamos. E por último, aí na nossa recapitulaçãozinha, no modo imperativo a gente substitui o ele e ela e eles e ela por você e vocês. Beleza? Vamos aqui. No modo afirmativo, temos o exemplo: tu brinca, você corre. No modo negativo, o negativo é o mais explícito, tá? Não tem como nem errar. Não brinques, não corra. Deu para entender direitinho aí, gente? O imperativo. O imperativo, ele serve para dar uma ordem, uma sugestão, um pedido para uma pessoa. Beleza? Temos um informezinho aqui, atenção. No dia 24/3, anotem aí, deixem anotadinho aí no caderno de vocês para vocês não esquecerem, tá bom? No dia 24/3, das 15 horas às 16 horas da tarde, das 3 às 4, teremos a nossa aula de revisão de língua portuguesa através do nosso querido Google Meet. Então, marquem aí, deixem marcadinho aí para vocês não esquecer. Dia 24, das 3 horas da tarde a 4 horas da tarde, a gente terá a nossa aula de revisão sobre os conteúdos que a gente está trabalhando. Agora, no decorrer do mês, teremos essa aula de revisão lá no Google Meet, para que clareie mais as ideias de vocês, para a gente tirar as dúvidas de vocês direitinho, para que vocês venham a realizar a avaliação mensal, tá bom? Então, deixem agendado aí na agendinha de vocês, para vocês não esquecerem e participarem da nossa aula de revisão lá no Google Meet. Por hoje, a nossa aula é isso. Espero que vocês tenham compreendido bem direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no meu privado, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, gente!